Vamos conhecer hoje a história de Marília Pêra, uma artista inigualável. Ela brilhou no teatro, cinema e na TV. Humor e sensibilidade a toda a prova. Você tá no canal da Astrid, no Mulheres Admiráveis. Já se inscreveu? Curtiu? Comenta, vai! Marília Pêra era corajosa e apaixonada pelo palco. Começou ainda bebê, com apenas 19 dias de vida como figurante numa apresentação com os pais e não parou mais. Minha mãe diz que eu entrei no colo de uma atriz amiga dela numa peça em que precisavam de um bebê. Ela cantou, dançou, dirigiu, produziu, coreografou e interpretou personagens inesquecíveis. Marília Soares Pêra nasceu na zona norte do Rio de Janeiro em 1943 em uma família de artistas. Seus pais, Manuel Pêra e Dinora Marzulo, sua avó materna, Antônia Marzulo, e o tio, Abel Pêra, eram todos atores. A irmã mais nova, Sandra Pêra, atriz e cantora, foi uma das integrantes do grupo As Frenéticas, um sucesso nos anos 80. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Uma gente talentosa e criativa, viu? Marília seria uma combinação do rigor e disciplina do pai com um jeito mais solto da mãe, isso segundo o biógrafo da atriz Flávio de Souza. Atuar era tão natural naquela família que Marília só foi perceber o preconceito da sociedade em relação à profissão quando já tinha se tornado uma atriz de corpo e alma. Marília construiu uma carreira brilhante em mais de 60 anos de muito trabalho e dezenas de personagens. Muitos sucessos, percalços, decepções, mas sempre artista. Ela dominava todos os gêneros: comédia, drama, musicais no teatro. Espaço preferido dela, aliás, cinema e TV. Fui criada dentro das coxias. Eu me preparei para ser atriz olhando os grandes atores, os bons atores, os maus atores. Meus pais trabalharam muito com Madame Murnau e também com Dulcina de Moraes. Eu pude ter essa visão do teatro feito por uma trágica, Madame Murnau, e por uma comediante de primeiríssima, Dulcina. Quando criança, ela escutava da avó Antônia, antes de dormir, as crônicas de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Isso no lugar de histórias infantis, de fadas e princesas. Uma formação especial de uma artista fundamental. Ficava fascinada com as histórias, eram muito excitantes e engraçadas. Gostava do tipo de humor que ele usava, uma linguagem que eu entendia desde pequena. Uma infância simples, numa casa humilde, mas cercada de muito amor. Uma família com muitas mulheres e poucos homens. Eu sou do bairro do Rio Comprido, ali entre os morros do Querosene e São Carlos. Meus avós e meus pais eram de teatro, mas era todo mundo muito pobre. Logo, eu convivi desde muito criancinha com o popular. Seu valor, hein? Marília foi criança e adolescente tímida, introvertida, características que levou pela vida fora. Depois da figuração como bebê, ela estreia aos 4 anos de idade na companhia de Henriette Morinot, como uma das filhas de Medeia, peça de Eurípides, o poeta grego. Minha mãe me matava todos os dias no palco e eu tinha apenas 4 anos, brincou, lembrando o enredo da peça, apresentada no final da década de 40. Na peça, Medeia mata os filhos depois de ser abandonada pelo marido Jasão. Uma autêntica tragédia grega. O pai, Manuel, apesar de artista, não queria que a filha fosse atriz. Era uma profissão que exigia muitos sacrifícios, mal remunerada, só explicada mesmo através da paixão. E Marília era uma apaixonada. O primeiro incentivo do pai foi para que a filha estudasse balé clássico, uma atividade mais bem vista pela sociedade. Marília estudou dança e piano. Ela se apresentou como bailarina dos 14 aos 21 anos, uma habilidade que fez toda a diferença tempos depois nas montagens de várias revistas e musicais, como Minha Querida Lady, em 1962, com a Bibi Ferreira, e O Teu Cabelo Não Nega, biografia de Lamartine Babo, como Carmen Miranda. Marília interpretaria Carmen, aliás, várias outras vezes, e ficava sempre muito bem nesse papel. Na revista de Cabral a JK, de Maxi Nunes, ela conheceu o autor Paulo Graça Mello, primeiro amor e pai do seu primeiro filho, Ricardo Graça Mello.
Marília estudava e trabalhava nessa época, mas trocou o colégio pelo casamento e foi mãe aos 18 anos. Ricardo é um milagre da sobrevivência. Ele veio pequenininho porque quando eu engravidei, fazia uma mocinha virgem no teatro e usei uma cinta para a barriga até 15 dias antes dele nascer. Voltei ao espetáculo amamentando. Não tinha babá, deixava Ricardo no camarim com uma colega. Fui para Portugal com ele bebê, fazia mamadeira em fogareiro a álcool. O casamento não durou muito, mas a carreira artística continuou a todo vapor. Ela é contratada pelo diretor Abdon Torres para fazer parte do elenco que inauguraria a TV Globo em 1965. Marília já começa como protagonista das novelas Rosinha do Sobrado e Padre Tião, de Moisés Veltman. Emendou depois com A Moreninha, gravada na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, uma adaptação do romance de Joaquim Manuel de Macedo. Esse comecinho da Globo era muito divertido, porque tudo era muito experimental. Como ninguém sabia nada, o brinquedo era muito novo para todo mundo e havia muita criatividade. Ai, que inveja desses tempos. Mas ela não abria mão do teatro. Entre 1965 e 1968, ela atuou em Onde Canta o Sabiá, de Gastão Tojeiro, Se Correr o Bicho Pega, de Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, A Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, A Megera Domada, de William Shakespeare, O Barbeiro de Sevilha, de Beaumarchais, e Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, com direção de Zé Celso Martinez Correia, um capítulo ameaçador na vida dela. Os tempos eram sombrios. O Brasil vivia uma ditadura militar onde a censura era um dos instrumentos para calar a voz de todos que discordassem do regime. O Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo, foi invadido pelo Comando de Caça aos Comunistas, o temido CCC. Os vândalos destruíram tudo e agrediram os artistas. Entraram quebrando os espelhos, arrancaram minha roupa, deram socos, saí correndo, me desviando de socos. No corredor havia mais rapazes e, enquanto fugia, sentia os cacetetes nas costas. Marília conseguiu escapar nua, correndo do teatro. Nesse mesmo ano de 1968, ela participa da novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, uma novidade na teledramaturgia brasileira. A novela, exibida pela TV Tupi, tinha uma linguagem moderna e ambiente muito urbano. O primeiro dos 3 prêmios Mulher veio com Fala Baixo, Senão Eu Grito, de Leila Assunção. Ela volta para a Globo a convite do diretor Daniel Filho para interpretar a Shirley Sachs de O Cafona, mais uma dobradinha com o autor Braulio Pedroso. A novela seguinte foi Bandeira 2, de Dias Gomes. Marília fazia o papel de taxista, uma ousadia para a época. Eu fazia muito essas mocinhas pobres que se apaixonavam por homens ricos que não davam bola para elas. Eles namoravam sempre mulheres lindas, ricas e elegantes, mas no fim ficavam comigo. Só depois você percebe a imagem que passava, a da mocinha comum que vence na vida. Ela interpretava uma vedete desbocada, bem bagaceira, mulher de bandido, na paródia de teatro de revista A Vida Escrachada, de Joana Martini e Baby Stopanato, do Braulio Pedroso, com músicas de Roberto e Erasmo Carlos, quando começou um namoro com Nelson Motta. A peça era um sucesso no Teatro Ipanema naquele início dos anos 1970. Marília tinha 26 anos, era magricela e usava um cabelo bem curto e louro, mas sabia seduzir como poucas. Marília e Nelson tiveram 2 filhas, Esperança e Nina Morena. A filha Esperança ganhou esse nome em homenagem a uma camareira portuguesa que tomou conta de Marília quando ela era criança e depois também do filho dela, o Ricardo. Um ano depois, ela participa da montagem Apareceu a Margarida. Precisei ir várias vezes a Brasília para liberar a peça, conta ela. Em 1982, um outro sucesso na TV, a minissérie Quem Ama Não Mata, escrita por Euclides Marinho, um trabalho impactante, com direção realista de Daniel Filho e interpretações memoráveis. Foi numa época em que Daniel e eu conversávamos muito sobre a violência que estava acontecendo muito próximos de nós, casais se matando por ciúmes. Foi quando morreu a Ângela Diniz.
Tempos depois, em outra série de sucesso, O Primo Basílio, do romance de Eça de Queiroz, Marília interpretou a vilã Juliana, outro personagem bem marcante. Eu não queria fazer a Juliana exatamente porque eu tinha lido o livro e o Eça descreve de forma implacável, mas foi muito bom para mim. Foi maravilhoso. Marília segue a vida sempre com muito trabalho. Em Lua Cheia de Amor, de Ricardo Linhares, Ana Maria Morretson e Maria Carmen Barbosa, ela reencontra o ator Francisco Coco. Ela é Geni em Toda Nudez Será Castigada, de Nelson Rodrigues, e tantas outras. Foi Dalva de Oliveira em A Estrela d'Alva, Maria Callas em Masterclass, a estilista Coco Chanel em Mademoiselle Chanel, a primeira-dama Sara Kubitschek na minissérie JK de Maria Adelaide Amaral. Muita teledramaturgia, muito cinema, muito teatro, uma vida intensa, disciplinada e dedicada às artes. Tenho inseguranças. Preciso chegar, repassar o texto, me acalmar para entrar em cena. Preciso de concentração. Eu acredito no tempo. Tento ser rigorosa. Acho bonita a disciplina. Chegar na hora e fazer direito. Vou adotar essa frase para mim também. O último trabalho na TV foi com o ator e autor Miguel Falabella, a série Pé na Cova, como Marlene, uma maquiadora de cadáveres. Marília recebeu importantes prêmios no teatro e comemorou sucessos também como diretora. A peça Irma Vap, de Charles Ludlam, com Marco Nanini e Neila Torraca, ficou mais de 10 anos em cartaz. Atuações inesquecíveis também no cinema. Ela brilhou em Bar Esperança, de Hugo Carvana, Central do Brasil, de Walter Salles, Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, entre tantos outros. Marília recebeu o prêmio de a melhor atriz do ano em 1981 da Associação Nacional de Críticos dos Estados Unidos, pela arrebatadora atuação em Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco. Grandes Amores, uma família, um livro e a arte de interpretar como vocação e destino. Marília foi homenageada com o troféu Oscarito, a maior honraria do Festival de Gramado, em 2015, ano em que nos deixou. Marília Pêra é uma mulher admirável e essa foi a história dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.